nojos. Eu vou conversar com Roberto Figueiredo. Já queria falar da sombra. Você viu que coisa impressionante? É impressionante. Você dá um braço, ele quer um braço, ele quer a trança. Não, é que a sombra acompanha o dono. Se você carrega o dono, você carrega a sombra também. Então ela é carregada. Depende do peso do dono. É isso que eu queria dizer. Ela é carregada. Eu nunca vi uma sombra sem dono, só vi o Peter Pan. Muito bom. Marlene, devolve o tubo. Olha só, Roberto, outro dia eu contei uma coisa aqui no programa, senta mais juntinho aqui. Sim. Contei um negócio aqui no programa que o Bira ficou impressionadíssimo, porque eu disse que bolo de aniversário devia ser proibido. Que o pai aplaude em cima, depois o pessoal cospe, parabéns, felicidades. Se pega então um dentucinho, né? Ali, felicidade. E depois chama um menino, às vezes infectado, com gripe e tudo, para soprar as velas. E aí comem aquela porcariada. É isso mesmo? Não, sem dúvida, né? Que a nossa boca, nós temos uma quantidade de bactérias assim bastante grande, né? Quanto na boca? Olha, dá cerca, uma boca normal assim, uma boca normal tem cerca de 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. 2 bilhões Exato. por gota de saliva? Tem gente que nunca mais beija quando eu falo isso. 2 bilhões por uma gota de saliva? Não. Numa vagina, quanto tem? Realmente, eu não cheguei... Quer dizer, num sexo oral, quem sai ganhando? A vagina ou a boca? Por isso que nós falamos uma boca normal, né? De sábado à noite não tem cálculo. Sábado à noite tem cálculo? Não tem cálculo. E boca de mau hálito, quanto tem aí? Isso é terrível, que são os tipos de bactérias são diferentes, né? São quantas, mais ou menos? Olha, até é bom você citar isso daqui, que tem um problema, que é bom o pessoal saber que existem 3 grupos de bactérias. Que todo mundo costuma falar que bactéria é um grupo só, né? Tem 3 grupos. O primeiro grupo de bactérias é chamado de bactérias úteis. Que são bactérias úteis? São aquelas que são úteis. Sem as quais a gente morreria, né? Exatamente. Né? O que são bactérias úteis? Por exemplo, são aquelas que fabricam pinga, iogurte. A nossa boca, as bactérias da boca são excelentes que nós temos. Tanto que uma criança... Queijo. Queijo gorgonzola, queijo roquefort, as bactérias intestinais são excelentes que nós temos. Tanto que uma criança, a hora que ela nasce o que nós chamamos de careca microbiana, quer dizer, sem bactéria. Essas bactérias são oriundas da mãe, por isso que o parto... Ela pega pelo leite, é isso? Não, ela pega, por isso que o parto normal é 1000 vezes melhor que a cesárea, porque ela se contamina. Eu quero pedir desculpa pela tosse. Não. Mas, não, porque eu fiquei com medo de você se contaminar com alguma coisa. Mas é que eu peguei uma gripe horrorosa do Bira, ele ficou bonzinho, porque ele passou ela toda pra mim e ainda estou um pouquinho rouco, com um pouquinho de tosse. Me perdoa. Não, pelo amor de Deus, mas essas bactérias, qual a importância disso? Por exemplo, essas bactérias intestinais, elas não permitem que bactérias chamadas patogênicas, aquelas que causam doença, elas se desenvolvam. Então, qual a importância disso? Por exemplo, não permite que se... De bactérias patogênicas, aquelas que causam doença... A não ser aquelas que causam diarreia, por exemplo. Por exemplo, ou então você ingere isso em grande quantidade, né? Mas vamos dar um exemplo, o mel de abelha. O mel de abelha, ele pode conter uma bactéria, o Clostridium botulinum, que é a mesma do palmito, do botulismo. Ele pode conter. Então, uma pessoa, nós que somos crianças acima de 1 ano de idade, nós todos, quando nós ingerimos o mel, essa esporo pode chegar, essa bactéria pode chegar no intestino e essas outras bactérias não permitem com que ela se duplique. Então não acontece nada. Mas como é que é isso no mel? Mas como é que acontece em casos de botulismo, por exemplo? Não, esse daqui é um outro problema. No relacionado com mel, para crianças até 1 ano de idade, como ela não tem essa flora competitiva, o que acontece? Essas bactérias duplicam e podem ocasionar o botulismo infantil. Você tem uma ideia, Jô? Mas pode se dar mel ou não deve se dar mel? Não, de maneira alguma para criança até 1 ano de idade. Para você ter uma ideia, 5% do botulismo infantil é ocasionado por mel. Tá? Então, as pessoas acham, é da natureza. Exato, não, no meu filho não dou açúcar. Também é da natureza, né? Mata. Sem dúvida, mas não pode. Então, até foi a ideia que nós lançamos esse livro, foi uma série de riscos, de erros que nós cometemos normalmente. Deixa eu mostrar o livro que eu não mostrei ainda aqui, está aqui. Como não comer fungos, bactérias e outros bichos que fazem mal. Por exemplo, como é que você sabe que um alimento... Peço desculpa, só um instantinho. Qual é a editora? Essa é a editora própria, a editora da Microbiotecnia. Está aqui. Deixa eu mostrar aqui. E tem um outro aqui que é Programa de Redução de
patógenos. Exato, que foi a razão... Que são as bactérias patogênicas. Isso, esse livro é o que ocasionou o segundo livro, né? Bom, mas voltando aqui Sim. aos nojentinhos. Exato. Você falou em 3 tipos. Três tipos. O primeiro seriam os úteis, né? Que são Isso. bactérias úteis. O segundo, doutora, como é que você sabe que o alimento não está bom para comer? Geralmente, como é que acontece? Alguém chega e te traz um produto, né? Você faz aquela cara de médico, franze a testa, aí experimenta, né? Sente o gosto, experimenta, aí você chama alguém do lado, dá para alguém do lado, né? Que você nunca quer um cúmplice, você sempre quer um cúmplice para diarreia, né? Você não quer pegar a diarreia sozinho, né? Você fala, o que você acha? Geralmente a pessoa come, experimenta, sente o cheiro, fala, por mim toca o pau. Né? E os dois, então, pegam uma bruta Aí é diarreia. que está o problema, que é o desconhecimento de toda a população. Essas bactérias que alteram são chamadas de deteriorantes. Elas alteram, azedam, essas não causam doenças vinculadas para o alimento. Ah, não? Não causam, o que está um grande erro? Que as patogênicas, que são aquelas doenças que causam, elas não alteram as características do alimento. Por exemplo, camarão, né? O camarão não muda de cheiro. Não muda. Mas ele fica mais mole, né? Fica mais... Olha, isso daqui já começa uma deteriorante que dá um subproduto que pode ocasionar uma intoxicação. Mas a bactéria em si que causa, ela não altera as características. Não Por isso que altera. o pessoal come. No mundo, nesse ano aqui, para você ter uma ideia, vão ter 1 bilhão e 500 milhões de crianças com diarreia. Quantos? 1 bilhão e 500 bi? milhões. 1 bilhão? 1 bilhão e 500 milhões. Com 3 milhões de mortes são crianças abaixo de 5 anos de idade. Né? E dessa daqui, você vai falar, mas vamos, as crianças que não vão comer alguma coisa, não. Dessa daqui, 70%, que seriam 2 milhões e 100 mil crianças abaixo de 5 anos, vão morrer pelo quê? Por uma manipulação incorreta de alimentos. Por isso que nós lançamos esse livro. Agora vem cá, a gente estava falando aí desse caso, né, da intoxicação alimentar, o cara querer saber pelo cheiro, pelo gosto e tal. E acho que tem um agravante aí, não sei se a minha informação é correta. Uma bactéria dessas pode ficar incubada durante 7 dias no organismo e você só ter uma diarreia 7 dias depois? Pode. Existem... E a pessoa sempre atribui a comida da véspera, né? Exatamente. Tem aquela maçã assada. Isso. Estava estragado. São mais de 100, aquilo que você falou, próprio uma festa de aniversário, né? Como é que o pessoal monta uma festa de aniversário? Né? Normalmente quem faz o bolo é a mãe ou a sogra, né? E geralmente a mãe e a sogra são exageradas, eu tiro pela minha, né? Se a festa é para 50 pessoas, faz um bolo para 100, quer dizer, não cabe na geladeira. Se não cabe na geladeira, deixa onde? Deixa em cima da mesa com uma forma embaixo com água, que é para não ir formiga, né? Aí espera 24 horas, a temperatura ambiente. Mosca, tá liberada? Ou... Não, põe um paninho por cima.